Amados irmãos e irmãs, esta noite, nós entramos no lugar da guerra espiritual da meia-noite, onde as batalhas no reino invisível são travadas e vencidas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Esta é uma declaração de vitória, um fogo sagrado erguido contra ataques demoníacos, feitiços malignos e maldições geracionais que perduraram por tempo demais. Não viemos com nossa própria força, mas nos apresentamos vestidos com a armadura de Deus, declarando que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo será condenada. Como está escrito em Isaías 54, 17, esta é a herança dos servos do Senhor, e a nossa justiça vem dele. Pai Celestial, clamamos a Ti com confiança. Pois o Salmo 34, 17 diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Esta noite nós clamamos, e esta noite somos libertos. Declaramos que toda maldição geracional é despedaçada. Invocamos que toda corrente maligna seja quebrada. Decretamos que toda cédula de ordenanças satânicas contra nós seja apagada pela obra consumada na cruz. Eu declaro, e declaramos juntos, que estamos escondidos em Cristo e que nossas vidas estão protegidas por Sua presença. Nós renunciamos a toda maldição de pobreza, toda maldição de enfermidade, toda maldição de esterilidade, toda maldição de morte prematura, toda maldição de confusão, toda maldição de fracasso, toda maldição de atraso e toda maldição de opressão. Revertemos cada flecha do inimigo. Enviamos de volta toda a missão demoníaca para o abismo das trevas de onde veio. Suplicamos, ó Senhor, que o Teu fogo consumidor nos cerque, queimando todo altar maligno, dispersando toda reunião satânica e silenciando toda voz que fala contra nosso destino. Declaramos que espíritos familiares não nos rastrearão. Declaramos que olhos vigilantes serão cegados. Declaramos que projeções astrais enviadas contra nós são cortadas. Declaramos que todo pacto marinho é anulado. Declaramos que o espírito de Jezabel não terá autoridade em nossas vidas e que o espírito de Piton é esmagado sob os pés de Jesus. Invocamos o sangue de Jesus contra os espíritos de íncubo e súcubo que tentam profanar a noite. Invocamos o sangue de Jesus contra os espíritos de depressão, medo, ansiedade e tormento. Senhor, confessamos que nosso socorro vem somente de Ti. Conforme o Salmo 1:2, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esta noite, descansamos nessa certeza, mesmo enquanto nos engajamos na batalha. Eu declaro, e nós declaramos, que toda escrita demoníaca contra nós é apagada. Eu declaro, e nós declaramos, que todo pacto secreto feito por nossos antepassados é quebrado. Eu declaro, e nós declaramos, que todo altar geracional de feitiçaria, adivinhação ou bruxaria é destruído pelo fogo. E agora, ó Senhor, clamamos por Tua misericórdia. Clamamos por Tua intervenção. Clamamos por Tua cobertura. Declaramos que esta noite não será uma noite de tormento, mas uma noite de vitória. Declaramos que não acordaremos com medo, doença ou opressão, mas com paz, força e alegria. Declaramos que nossos lares estão cobertos. Declaramos que nossos filhos estão protegidos. Declaramos que nossos destinos estão seguros. Declaramos que nossas bênçãos são liberadas. Declaramos que nossos inimigos são derrotados esta noite, nesta guerra da meia-noite. Elevamos nossas vozes ainda mais alto, declarando que o poder de Jesus Cristo prevalece sobre toda forma de escuridão. Reconhecemos que existem poderes que tentam operar em segredo, mas nós resplandecemos a luz da palavra de Deus contra eles. Declaramos, segundo Jó 5:12, que o Senhor frustra os desígnios dos astutos, para que suas mãos não possam executar seus planos. Portanto, suplicamos e declaramos que todo plano astuto contra nossas vidas, nossas famílias e nossos destinos é frustrado esta noite, no poderoso nome de Jesus. Eu declaro, e nós declaramos, que toda reunião secreta no reino das trevas, toda consulta com feiticeiros, toda reunião em altares satânicos, toda invocação de espíritos através de feitiços e encantamentos é revertida e dispersa pelo trovão de Deus. Invocamos que nenhuma maldição pause sobre nós. Pois Provérbios 26:2 diz que a maldição sem causa não se cumpre. Permanecemos nessa autoridade,
declarando que toda maldição proferida sobre nós, seja por ignorância ou intenção, não tem direito legal e deve retornar ao remetente pelo fogo. Declaramos esta noite que somos filhos da aliança, lavados pelo sangue do Cordeiro. Invocamos a aliança da vida, a aliança da paz, a aliança da proteção e a aliança da vitória. Rejeitamos e renunciamos a todo pacto maligno, toda transação satânica, todo sacrifício demoníaco e toda troca feita em nossa linhagem. Invocamos o poder da cruz que anula a todos eles. Declaramos que o sangue de Jesus fala em nosso favor, silenciando todo acusador, cancelando todo decreto maligno e derrubando toda proclamação satânica. Senhor, clamamos por livramento das armadilhas ocultas do inimigo. Como o Salmo 91 declara, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Invocamos esta promessa sobre nossos lares. Declaramos que nenhuma armadilha do mal nos pegará, nenhum laço do mal nos prenderá e nenhuma cova cavada pelo inimigo nos engolirá. Suplicamos por intervenção angelical, para que as hostes celestiais nos cerquem e lutem por nós, dispersando nossos inimigos em todas as direções. Eu declaro, e nós declaramos, que os espíritos familiares que monitoram nossos movimentos são cegados. Declaramos que os espíritos marinhos que tentam invadir nossos sonhos são amarrados e expulsos. Declaramos que as flechas de feitiçaria disparadas na noite serão quebradas em pedaços. Invocamos o sangue de Jesus como nosso escudo, declarando que nenhum dardo inflamado do inimigo nos atingirá. Invocamos o nome de Jesus como nossa fortaleza, declarando que os justos correm para ela e estão seguros. Esta noite, declaramos que todo altar maligno erguido contra nós é consumido pelo fogo. Suplicamos que os alicerces de todo pacto satânico desmoronem. Suplicamos que toda corrente demoníaca que prende nossas finanças, nossa saúde, nossos casamentos, nossos destinos e nossas vitórias seja quebrada agora, em nome de Jesus. Declaramos que a restauração se manifesta. Declaramos que a cura é liberada. Declaramos que a alegria flui livremente. Declaramos que a atmosfera muda a nosso favor. Como não 1h09 declara, a aflição não se levantará uma segunda vez. Invocamos isso sobre nossas vidas esta noite. Declaramos que os ciclos repetidos de cativeiro são quebrados. Declaramos que os padrões de fracasso são revertidos. Declaramos que as aflições que visitaram nossos pais e mães não nos visitarão. Declaramos que os altares geracionais são quebrados e as bênçãos geracionais são liberadas em seu lugar. E agora, Senhor, suplicamos tua cobertura de fogo ao nosso redor. Invocamos teu muro de proteção, como Zacarias 2:05 promete que tu serás um muro de fogo ao nosso redor e a glória em nosso meio. Declaramos que esta promessa permanece firme esta noite. Declaramos que nada das trevas penetrará nesta cobertura. Declaramos que o fogo do Espírito Santo nos cerca enquanto descansamos e a glória do Senhor brilha sobre nós. Nós nos levantamos com santa ousadia esta noite, declarando que o sangue de Jesus Cristo é nosso escudo, nossa cobertura e nossa arma de vitória. Invocamos o sangue sobre nossas mentes, nossos corpos, nossos lares, nossos filhos, nossos casamentos, nosso trabalho e nosso futuro. Declaramos que a hora da meia-noite não será um tempo de tormento, mas um tempo de romper de barreiras. Declaramos que todo espírito de medo, confusão, depressão e opressão é silenciado sob a autoridade de Cristo. Suplicamos, ó Senhor, que todo sussurro maligno na noite seja emudecido e que todo mensageiro satânico seja derrubado pelo poder do céu. Eu declaro, e nós declaramos, que os feitiços demoníacos são quebrados. Declaramos que toda maldição verbal é revertida. Declaramos que toda encantação, toda oração maligna, todo cântico feito no reino das trevas é anulado. Invocamos a autoridade da palavra de Deus que diz em Miqueias 5:12, exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás mais adivinhadores. Declaramos e suplicamos que toda operação de feitiçaria contra nós seja cortada esta noite. Todo feiticeiro e toda mão oculta estendida contra nós murcha na presença do Deus vivo. Declaramos que todo ataque demoníaco em nosso sono se voltará contra quem o enviou. Invocamos o fogo de Deus contra espíritos que atacam através dos sonhos, contra espíritos de íncube e súcubo, contra poderes marinhos, contra projeções astrais, contra espíritos vigilantes,
contra espíritos de Piton e contra espíritos familiares. Declaramos que seu acesso é negado, seu poder é destruído e suas missões são canceladas. Invocamos o nome de Jesus, que foi exaltado acima de todo outro nome. E ao seu nome, todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que Ele é o Senhor. Esta noite, suplicamos que toda corrente que nos mantém cativos seja quebrada. Suplicamos que todo altar ancestral que exige nosso sangue seja destruído. Declaramos que os altares de pobreza, fracasso, vergonha, esterilidade, confusão, doença, atraso e rejeição são despedaçados. Suplicamos que as maldições geracionais sejam substituídas por bênçãos geracionais. Declaramos que nossas famílias não estão mais ligadas a altares malignos, mas sim ao altar da cruz, onde a vitória foi assegurada de uma vez por todas. Eu declaro, e nós declaramos, que somos libertos. Pois a palavra de Deus declara em Obadias 1h17, mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e a casa de Jacó possuirá as suas herdades. Suplicamos e declaramos que esta noite estamos no monte Sião. Suplicamos que o livramento é a nossa porção. Suplicamos que a santidade nos marca. Suplicamos que as possessões há muito adiadas nos sejam libradas. Declaramos que não morreremos sem receber a herança que Deus nos prometeu. Declaramos que toda reunião satânica contra nós é dispersa. Suplicamos que o trovão do céu ruja contra todo conselho demoníaco. Declaramos que suas decisões não subsistirão, seus decretos não se manterão e seu poder não prevalecerá. Invocamos o fogo do Espírito Santo para consumi-los. Declaramos que a própria terra luta contra os ímpios, as águas lutam contra eles e os céus lhes resistem. E agora, Senhor, declaramos que nossa meia-noite está se transformando em manhã. Declaramos que a luz irrompe, a cura irrompe, a alegria irrompe e o livramento irrompe. Invocamos tua aliança de misericórdia e graça sobre nossas vidas. Declaramos que esta noite é a noite da reversão, da restauração e da renovação. Declaramos que todo poder demoníaco se curva, toda maldição se quebra, todo feitiço se reverte e todo ataque é cancelado pelo sangue do Cordeiro. Esta noite, nos posicionamos em lugar de santa autoridade, declarando que nosso Deus reina e nenhuma força das trevas pode derrubar seu domínio em nossas vidas. Invocamos o sangue de Jesus sobre cada portão de nosso destino, sobre cada porta de nosso futuro e sobre cada alicerce de nossas famílias. Declaramos que nenhum poder maligno entrará por esses portões. Declaramos que nossos lares são fortalezas intocáveis e nossos corpos são templos do Espírito Santo, guardados pelo fogo do céu. Eu declaro, e nós declaramos, que todas as operações demoníacas realizadas contra nós na hora da meia-noite são revertidas. Suplicamos que todo feitiço lançado seja quebrado, todo encanto perca seu poder, toda maldição seja anulada e todo ritual realizado contra nós seja tornado inútil. Declaramos que as flechas dos ímpios não encontrarão seus alvos. Pois o Senhor é nosso escudo e broquel. Suplicamos que todo dardo inflamado atirado contra nossa saúde, nossas finanças, nossos casamentos, nossos filhos, nosso progresso e nosso destino seja apagado pelas águas vivas de Deus. Declaramos esta noite que não viveremos sob opressão. Declaramos que ataques espirituais não prevalecerão. Declaramos que o tormento dos pesadelos é silenciado, que cônjuges espirituais são expulsos, que poderes marinhos são amarrados, que espíritos de Piton são esmagados e que espíritos de Jezabel perdem todo o controle. Invocamos o fogo consumidor de Deus contra todo trono satânico que se levantou contra nós. Declaramos que os altares das trevas são reduzidos a cinzas e os sacerdotes demoníacos perdem seu poder. Como está escrito em Lamentações 3h37, quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não ordenou? Suplicamos e declaramos esta noite que nenhuma palavra dita por bruxos, nenhum feitiço proferido por feiticeiros, nenhuma maldição pronunciada por lábios invejosos, nenhum decreto emitido por altares demoníacos se cumprirá, a menos que o próprio Senhor o tenha ordenado. Permanecemos nesta verdade, declarando que apenas a palavra de Deus prevalece em nossas vidas. Toda outra voz é silenciada. Todo outro decreto é cancelado. Eu declaro, e nós declaramos, que os ciclos de derrota são quebrados. Declaramos que toda maldição geracional de vergonha,
fracasso e destruição é revertida. Suplicamos que a aliança de bênçãos substitua a aliança de maldições. Declaramos que o sangue de Jesus nos transferiu do reino das trevas para o reino da luz. Invocamos que a luz nos cerque. A luz nos cubra. E a luz brilha em cada canto de nossas vidas. A escuridão não pode resistir a ela. E a escuridão deve fugir. Declaramos que os espíritos vigilantes são cegados. Declaramos que as projeções astrais são cortadas. Declaramos que os mensageiros demoníacos são silenciados. Invocamos a mão do Todo-Poderoso contra as forças que traficam na noite, e declaramos que seus poderes são quebrados. Invocamos o sangue de Jesus sobre cada porta de nosso sono, declarando que nenhum espírito imundo invadirá nossos sonhos. Suplicamos por guarda angelical, declarando que hostes de fogo acampam ao nosso redor. E agora, Senhor, clamamos por Tua misericórdia sobre nossos lares, Tua proteção sobre nossos filhos, Teu favor sobre o nosso trabalho e Tua vitória sobre nossos destinos. Declaramos que a meia-noite se torna um momento de nossa vitória. Que o que foi roubado é restaurado. Que o que foi adiado é liberado. E que o que estava bloqueado é aberto. Declaramos que esta noite marca o ponto de virada, onde toda maldição se transforma em bênção, toda derrota se transforma em triunfo e toda tristeza se transforma em alegria. Esta noite, elevamos nossas vozes com ousadia, declarando que nosso Deus é o varão de guerra e Ele luta por nós em cada batalha. Invocamos o sangue de Jesus sobre cada linha do tempo de nossas vidas, nosso passado, nosso presente e nosso futuro. E declaramos que nenhum poder das trevas pode reescrever nossa história. Declaramos que a cédula de ordenanças contra nós é apagada e todo contrato demoníaco assinado contra nossos destinos é cancelado pela cruz de Cristo. Suplicamos que nossos nomes estejam escritos no livro da vida e que nenhuma força do inferno possa apagá-los. Eu declaro, e nós declaramos, que os poderes das trevas que operam através da feitiçaria, do ocultismo e da bruxaria são desmantelados. Suplicamos que os feitiços percam seu efeito, os encantos sejam quebrados, os rituais sejam anulados e as maldições sejam revertidas. Declaramos que o vento de Deus dispersa as reuniões demoníacas e o fogo de Deus consome os sacrifícios malignos. Suplicamos que todo altar que fala contra nós caia, todo pacto maligno seja revogado e todo sacerdote demoníaco perca autoridade sobre nossas vidas. Declaramos esta noite que os ataques demoníacos não prevalecerão contra nós. Declaramos que as flechas satânicas disparadas na noite errarão o alvo. Suplicamos que os espíritos malignos que vagueiam para roubar, matar e destruir sejam detidos pelo anjo do Senhor. Declaramos que nenhuma sombra de escuridão ofuscará nossa luz. Declaramos que os espíritos de Incubo e Súcubo são repreendidos, que os espíritos de Piton são esmagados, que os espíritos marinhos são acorrentados, que os espíritos de Jezabel são destronados e que os espíritos familiares são destruídos pelo fogo. Invocamos o poder do nome de Jesus, que tem autoridade sobre todo principado, poder, governante das trevas e hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais. Como está escrito em Amós 5:9, que Deus fortalece o despojado contra o forte, de modo que o despojado venha contra a fortaleza. Suplicamos e declaramos esta noite que, embora antes fôssemos fracos, o Senhor nos fortalece. Embora o inimigo pensasse que éramos vulneráveis, o Senhor transformou nossa fraqueza em poder. Declaramos que toda a fortaleza do inimigo desmorona diante de nós e marchamos em vitória. Invocamos que as fortalezas das trevas colapsem e todo poder demoníaco que se julgava inabalável seja abalado e destruído pelo braço do Todo-Poderoso. Eu declaro, e nós declaramos, que nossas vidas são marcadas pela cobertura divina. Invocamos a luz de Deus sobre nossos lares, o fogo de Deus sobre nosso sono e a presença de Deus sobre cada decisão que tomamos. Declaramos que a atmosfera ao nosso redor está saturada com a glória do Senhor, tornando impossível a entrada de poderes demoníacos. Suplicamos que a palavra de Deus se torne uma espada em nossas bocas e que nossas declarações esta noite cortem cada corrente e cada cativeiro. Declaramos que nossos lares são livres, nossos filhos são abençoados, nosso trabalho é frutífero, nossa saúde é restaurada e nossa paz é inabalável. Clamamos pela liberação divina de tudo o que está retido como refém pelo inimigo. Declaramos que as bênçãos há muito adiadas agora se manifestam.
Declaramos que todo embargo demoníaco é levantado e todo portão trancado é aberto. Suplicamos que anjos de vitória nos encontrem, trazendo as respostas às orações pelas quais há muito clamamos. E agora, Senhor, declaramos que a meia-noite se transforma em uma estação de milagres. Suplicamos que a cura flua, que o livramento flua, que a paz flua e que a alegria flua em nossas vidas. Declaramos que todo feitiço maligno é revertido, toda maldição é quebrada e todo ataque demoníaco é esmagado sob o peso de tua glória. Suplicamos que esta noite cele nossa vitória. E caminhamos em liberdade, força e bênção através do sangue de Jesus. Nós nos levantamos novamente em fé e em guerra santa, declarando que o Senhor é nossa fortaleza, nosso libertador e nosso defensor. Invocamos o sangue de Jesus sobre os 4 cantos de nossas moradas, declarando que nenhum espírito maligno, nenhuma força demoníaca, nenhum feitiço ou maldição invadirá nosso território. Declaramos que o chão em que pisamos é consagrado pelo fogo de Deus e toda a presença maligna é expulsa de nosso ambiente. Suplicamos que até o ar ao nosso redor seja santificado pelo sopro de Deus e que nenhuma palavra de escuridão permaneça na atmosfera. Eu declaro, e nós declaramos, que as obras de feitiçaria são derrubadas esta noite. Clamamos contra os pactos malignos feitos em nossas linhagens, pactos de pobreza, fracasso, doença ou morte prematura. Declaramos que esses pactos são anulados pela aliança eterna do sangue de Jesus. Declaramos que as correntes ancestrais são quebradas, os espíritos ancestrais são expulsos e os altares ancestrais são derrubados. Suplicamos que todo espírito que busca reciclar a aflição através de nossas famílias seja cortado permanentemente. Declaramos que a hora da meia-noite se torna um tempo de vitória. Clamamos contra toda emboscada demoníaca armada contra nós. Declaramos que nenhum poder invadirá nossos sonhos. Nenhuma sombra perturbará nosso sono. Nenhum ataque penetrará nosso escudo. Invocamos o fogo consumidor de Deus contra cônjuges espirituais, contra projeções astrais, contra íncubos e súcubos, contra espíritos marinhos, contra espíritos de Piton, contra espíritos de Jezabel e contra espíritos vigilantes. Declaramos que todas as suas operações são interrompidas e suas armas são despedaçadas em nome de Jesus. Como está escrito em Abacuque 3:13, tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação com o teu ungido, feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Suplicamos e declaramos esta noite que o próprio Senhor se levanta para nossa salvação. Declaramos que a cabeça do ímpio é esmagada e os alicerces do mal são expostos e destruídos. Suplicamos que as obras ocultas das trevas sejam reveladas e desmanteladas e que toda estratégia secreta contra nós desmorone sob a mão de Deus. Eu declaro, e nós declaramos, que todo ataque enviado contra nossa saúde é revertido. Invocamos o poder de cura do sangue de Jesus sobre nossos corpos, nossas mentes e nossos espíritos. Declaramos que as aflições são levantadas, a doença é curada, a dor é removida e a fraqueza é substituída pela força. Suplicamos que nossas mentes sejam sãs, nossos corações estejam em paz e nossos espíritos sejam preenchidos com poder divino. Declaramos que os espíritos atormentadores de medo, ansiedade e depressão são expulsos, e a paz de Cristo nos preenche completamente. Declaramos que todo plano para impedir nosso progresso é derrubado. Suplicamos que as portas do favor se abram amplamente, que as bênçãos fluam sem impedimentos e que as vitórias sejam liberadas em nossas mãos. Declaramos que não estamos mais atrasados, não mais negados, não mais restringidos por barreiras espirituais. Invocamos o fogo de Deus contra todo porteiro demoníaco que se opõe às nossas oportunidades. E declaramos que os portões da bênção se abrem por autoridade divina. E agora, Senhor, declaramos que nosso destino está seguro em Ti. Suplicamos que o sangue de Jesus cubra cada passo que damos, cada palavra que falamos e cada decisão que tomamos. Declaramos que a vitória da cruz é nossa porção esta noite e para sempre. Suplicamos que nossas famílias se levantem em libertação, que nossos filhos cresçam sob cobertura divina, que nossas gerações caminhem em bênção e que nossas vidas testemunhem a grandeza de nosso Deus. Esta é uma poderosa oração de guerra da meia-noite. E elevamos nossas vozes declarando que todo ataque demoníaco lançado contra nós na noite é revertido. Todo feitiço maligno lançado contra nossos lares é disperso.
E toda maldição geracional escrita em nossa linhagem é quebrada em nome de Jesus. Suplicamos que nenhuma força das trevas prevaleça contra nós, pois somos protegidos pelo sangue que fala coisas melhores do que qualquer sacrifício erguido em altares satânicos. Eu declaro, e nós declaramos, que os poderes de feitiçaria desmoronam esta noite. Declaramos que a magia negra perde seu poder. Clamamos contra altares de vodú, contra maldições proferidas em lugares secretos, contra ataques espirituais enviados por projeção astral, contra altares satânicos queimando com sacrifícios demoníacos. Declaramos que o espírito de Jezabel é destronado, que os espíritos de Piton são esmagados, que os espíritos marinhos são acorrentados, que os espíritos de íncubo e súcubo são expulsos e que os espíritos familiares que nos monitoram são cegados. Invocamos o fogo consumidor de Deus para destruir toda a rede demoníaca que opera nos reinos invisíveis. Declaramos que os poderes que operam através da adivinhação, de encantamentos, de pactos malignos, de manipulação por feitiçaria e de maldições de atraso e fracasso são quebrados. Agora, suplicamos que o sangue de Jesus cubra cada parte de nossas vidas, quebrando o ciclo de aflição e revertendo todo plano satânico. Declaramos que a atmosfera de nossas vidas é purificada, que os céus sobre nós estão abertos e que nenhuma nuvem demoníaca pode cobrir o que Deus destinou para nós. Como está escrito em Sofonias 3:15, o Senhor afastou os teus juízos, lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Suplicamos e declaramos que todo juízo proferido por lábios demoníacos é afastado. Suplicamos que nossos inimigos sejam expulsos. Declaramos que, porque o Senhor está em nosso meio, o mal não reinará em nossos lares. O mal não controlará nossas noites. O mal não determinará nosso futuro. Eu declaro, e nós declaramos, que toda flecha demoníaca enviada à meia-noite retorna ao seu remetente. Suplicamos que as maldições de doença, esterilidade, confusão e pobreza sejam destruídas. Declaramos que as maldições verbais, as maldições de linhagem, as maldições de feitiçaria e as maldições ancestrais perdem seu poder. Suplicamos que os feitiços de manipulação, os encantamentos das trevas e os rituais de morte sejam despedaçados pela cruz. Declaramos que nenhum altar demoníaco falará contra nós, nenhum sacerdote satânico prevalecerá sobre nós e nenhum poder oculto resistirá à autoridade de Jesus Cristo. E agora, Senhor, invocamos teu fogo sobre nossas moradas, sobre nossas famílias, sobre nossas mentes e sobre nossos corpos. Declaramos que nosso sono é santificado, nossos sonhos são protegidos e nossos destinos são selados no sangue. Suplicamos que a meia-noite se torne um sol sagrado, onde batalhas são vencidas e correntes são quebradas. Declaramos que esta noite os ataques demoníacos são revertidos, os feitiços malignos são cancelados e as maldições geracionais são despedaçadas. Declaramos que nos levantamos em poder. Nós nos levantamos em liberdade e nos levantamos em vitória. Porque o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros.